A gente aqui no canal tá acostumado a falar das grandes produções, né? DC e Marvel, pô, levam multidões pros cinemas. Avatar é o atual líder das bilheterias na história. Chegando os novos filmes de Avatar, a gente vai poder acompanhar também. Aliás, já repararam que os filmes que a gente mais gosta sempre são um sucesso? Geralmente são, né? De vez em quando tudo bem, tem um filme que escorrega, tipo Matrix Resurrections. Mas a verdade é que filme nerd vende muito. Mas hoje o vídeo vai ser diferente, ok? Eu vou contar pra vocês a história do filme com a pior bilheteria de todos os tempos, de toda a história. Fracasso define, ok? Você não vai acreditar em quantos ingressos o filme vendeu. Você não vai acreditar. Você vai falar que é mentira. Vem comigo pra vergonha alheia, vamos lá. A pandemia acostumou a gente a comprar tudo online, né? E essa onda veio pra ficar. Mas já pensou em dar um upgrade nas suas compras? Se você ainda tem uma experiência de compra limitada no BR, aqui no Brasil, se liga que agora tem jeito de realizar os seus sonhos comprando na gringa. Isso mesmo, fora do Brasil. Então se liga que com a Avenue Bank você vai poder comprar em qualquer site do planeta com cartão de débito em dólar. A Avenue Bank é a sua primeira conta internacional. Ela é de graça, sem burocracia. Você abre ela aí mesmo do seu celular. Rapidinho, GG, galera. Você não vai ter que pagar nenhuma taxa por isso. E você vai ter teu cartão internacional aceito em qualquer rede Mastercard do planeta. Aqui, ó. Também tem o meu, tá achando aqui, ó. Então só vem, clica agora no link que eu deixei aqui embaixo pra abrir sua conta e pedir cartão de débito em dólar. É de graça. Aproveita que agora você pode, né? Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. Muita gente acha que o recorde de pior bilheteria tá nas mãos da FIFA. Sim, da FIFA. A entidade investiu lá 17 milhões de dólares para fazer um filme chamado Paixões Unidas. Paixões Unidas contava a história da FIFA, contando a trajetória de 3 dirigentes lendários. O povo dos Estados Unidos ama futebol, né? Só que não. O filme da FIFA estreou em só 10 salas. 10 salas nos Estados Unidos todos, olha isso. Ficou alguns dias em cartaz e arrecadou 900 e poucos dólares. 900 dólares! Foi menos de 1.000. Teve uma sala no Arizona que só teve um espectador. O cara pagou, sentou, viu sozinho com a sala só pra ele, olha isso. A FIFA investiu 17 milhões em Paixões Unidas e arrecadou menos de 1.000 dólares. Só que Paixões Unidas não é o filme com a pior bilheteria de todos os tempos. Não, você achou que era esse? Não, calma. Você vai conhecer agora o impressionante Estrada da Morte. Já ouviu falar? Você já assistiu? Comenta aqui embaixo que eu tô bem curioso, tá? Mas antes de falar, antes de comentar, já vai mandando seu like, já vai se inscrevendo no canal, porque, na boa, qual outro vídeo que você já viu falando da pior bilheteria de todos os tempos? Não viu, né? Foi aqui. Pô, aqui que a gente fala do melhor e do pior. Então fica com a gente, se inscreve e vamos lá, galera. Valeu. Esse nome entrou pra história de Hollywood. Anota aí. Zysix Road. Daqui pra frente eu vou chamar de Estrada da Morte, né? Porque esse é o nome que o filme recebeu no Brasil. E bora combinar que é muito melhor que Zysix Road. É difícil até falar isso. Esse nome original esquisito é uma referência a uma estrada real no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Olha isso, eu moro lá e nunca passei pela Zysix Road, tá vendo? Eu teria lembrado desse nome, pra você ter noção. Enfim, Estrada da Morte é um filme de baixo orçamento. O bagulho custou só 1,2 milhão de dólares. Foi pouco, 1.200.000 dólares, tá? A história apresenta pra gente uma mulher, interpretada pela atriz Katherine Heigl, que é chave de cadeia. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, Katherine Heigl tava em começo de carreira aí, nesse filme, tá? Depois ela brilhou lá em Grey's Anatomy. A personagem dela aqui nesse filme se junta a um homem pra matar o ex-namorado e se livrar do corpo dele na tal rodovia lá, que eu já esqueci o nome. A ideia é enterrar o defunto na beira da estrada. Esse é o filme. Eu imagino que você já queira saber logo de cara quanto que esse filme arrecadou, concorda? Eu não vou enrolar não. Estrada da Morte conseguiu faturar 30 dólares. Míseros 30 dólares. Sim, eu disse 30 dólares. Você não ouviu 30 mil? 30 dólares. Você compra 6 combos de Big Mac com esse dinheiro nos Estados Unidos, de verdade. Ou seja, se fosse pra dividir, o faturamento não pagaria nenhum lanche pros atores. Nem um café, acho que cafezinho pagaria, beleza. Mas é isso, 30 dólares. Como é que um filme de longa-metragem conseguiu arrecadar tão pouco? Me explica você, porque eu não sei também. É tão ruim assim? Por incrível que pareça, esse vexame foi culpa dos próprios produtores. Estrada da Morte foi exibido durante só uma semana, num único horário, meio-dia, em só uma sala de um cinema da cidade de Dallas, no Texas, em 2006. Foi fechando, foi um sniper nesse filme. Isso aconteceu porque Léo Grillo, ator e produtor do filme, ficou de olho grande. O cara só queria lançar a Estrada da Morte no mercado americano se tivesse garantias de que ele seria lançado internacionalmente. Ele falou isso. Só lançaram aqui, você falou para o mundo todo. O que uma coisa tem a ver com outra? Existem regras, né? O produtor do filme não poderia lançar o filme no exterior sem cumprir uma regra do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. E qual é a regra, Petra? A regra é clara.
Para lançar no exterior, o filme tem que ser primeiro lançado dentro do próprio país. É assim, primeiro lança lá, depois lança fora. Léo Grilo, né, o produtor, ele pistolou com essa exigência. Ah, mas que porcaria é isso? Aí, de implicância, os produtores, eles escolheram por alugar uma única sala de cinema para passar o filme em solo americano, nos Estados Unidos. Atenção pra burrada, ok? Eles pagaram $1.000 para exibir o filme. Ou seja, além do orçamento de $1.200.000, os caras ainda foram lá e deixaram $1.000 na mão do dono do cinema. Toma aí, passaram meu filme aí. E lançaram de qualquer jeito. Não teve nenhum tipo de divulgação, não teve marketing de Estrada da Morte. Resultado, praticamente ninguém assistiu nos Estados Unidos. Eu acho que o cara, deve ter um cara lá que assistiu e falou, caramba, que filme interessante. Eu não sei, ele deve ter falado isso. Sabe quantas pessoas entraram na sala pra ver o filme? 6 pessoas. E uma essa, meu irmão. Você tá achando essa história bizarra? Piora, calma, olha a barra vermelha do vídeo. Na verdade, a gente pode dizer que a arrecadação foi ainda menor. Só $20, ok? O produtor, o Léo Grilo, ele descobriu que uma maquiadora do filme foi assistir com uma amiga. O produtor foi gente boa e devolveu o dinheiro das duas. Eu tô falando isso. Aconteceu. Ele ganhou 30. Foi maquiadora comigo. Eu tinha aqui 10 pra vocês. Senhorita deu dinheiro e uma caixa de sabão em pó pra ele. Então foram 6 espectadores, mas só 4 pagaram, sabe? Foi um lançamento pra cumprir regra do sindicato. Peraí só um minutinho. Eu não ouvi o que eu ouvi? E esse lançamento conseguiu colocar a Estrada da Morte na história, né? A pior bilheteria já registrada nos Estados Unidos. Pô, galera, esse vídeo tá engraçado, me desculpa, eu não tô conseguindo parar. E essa história tem final feliz? Não, não tem. Estrada da Morte não conseguiu ser lançado no cinema no exterior. Nenhum cinema pegou pra exibir esse filme. A fama se espalhou, concorda? Foi um fracasso nos Estados Unidos, foi um fracasso. Nenhum cinema de fora queria subir esse BO, galera. Estrada da Morte acabou saindo, né, só em DVD em outros países e conseguiu arrecadar, rufem os tambores, rufem, cerca de $368 mil. É, tá bom. E é isso, né? Estrada da Morte custou $1.200.000 e faturou $368.020. Olha aí que bacana, se não fosse de $20, né? O produtor, o Léo Grilo, nunca mais produziu um filme com esse orçamento. O diretor, o John Penny, ele levou 5 anos pra conseguir outro trabalho. A fama se espalha, galera. As pessoas falam, rola muita fofoca em Hollywood. Olha, esse é o cara do filme que faturou $20. Vai querer contratar ele? Imagina você. Você vai querer contratar um cara que sabe que o cara vendeu $20 de filme? É um fracassado. Estrada da Morte está disponível no Brasil. Foi lançado por aqui em DVD. Eu não sei se tem algum serviço de stream. Mas agora eu fiquei curioso. Você já viu? Porque eu não vi, ok? Mas eu trouxe pra vocês. Comenta aí com a galera se foi injustiça ou se o filme mereceu mesmo esse recorde. Vai que algum de vocês tá me vendo, porra, de repente assistir esse filme. Pedro, esse filme é maravilhoso, eu não sei. Aproveita também e conta qual foi o filme mais vazio que você já viu na sua vida. E não esquece de deixar aqui embaixo o link pra você ter seu cartão de débito internacional. Tudo grátis, galera, aproveita. Eu acho que foi um filme do Jeff Goldblum que eu vi uma vez, tá? Tinha eu e mais 4 pessoas na sala. E você? Comentem. E se inscreve aqui. Se inscreve aqui porque sem você esse canal é uma máquina que para, não adianta nada. E você tem que estar aqui pra ficar informado. Te garanto, onde você viu que tinha um filme que vendeu $20? Não viu? Você só foi só aqui, não foi? Então você tem que estar inscrito com o sininho. Galera, obrigado de coração pela tua inscrição, pelo teu sininho. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Uhul!